Tu hoje és uma referência na área das sobrancelhas. Como é que começou esta paixão? Então, a paixão pela área das sobrancelhas começou pela maquilhagem. O meu primeiro amor foi a maquilhagem. Comecei a maquilhar pessoas e tal e coisa, e comecei a gostar muito da parte toda da sobrancelha, o pelo, o desenho em si. E percebi que podia ir mais além. Tive aqui algumas pessoas que me deram aquele impulso que por vezes é preciso ter. E comecei a investir nessa área. Fui fazer a primeira formação base, que é o design, o threading, a hiena, a coloração de sobrancelhas. Fiz toda essa formação inicialmente. Comecei a fazer num salão de cabeleireiro, na altura, um espacinho bem pequenininho. E fui numa de brincadeira fazer as sobrancelhas. E estava com o fundo de desemprego na altura. E a cabeleireira que na altura me sugeriu começar disse: Janara, porquê que não vais para aqui e começas a testar? E eu disse: estás tola, eu não consigo. Eu nem sequer tenho clientes nesta área, como é que eu vou começar a fazer isto? E ela: vens para cá, olha, sem compromisso, experimentas o primeiro mês e vês se vai dar certo. E foi assim, tipo, o primeiro mês eu percebi logo que poderia ter um ordenado, um base, um full time. Comecei ali a arriscar numa cadeirinha e tal e coisa, aquilo começou a correr bem, passei para um gabinete dela lá, comecei a crescer imenso, fui fazer a formação de microblading e começou a crescer esta área toda que nem eu sei como é que isto aconteceu tudo. Foi tudo enquanto estavas a fazer uma coisa, as outras foram surgindo. Sim. E realmente muita gente nesta área das sobrancelhas e até na área da estética tem esta profissão, portanto, trabalha com sobrancelhas ou com outra área qualquer, mas não faz disto um negócio. Sim. A partir de que momento é que tu pensaste assim, ok, já está a correr bem aqui neste salão, já tive aqui a minha primeira oportunidade, comecei a conquistar as minhas primeiras clientes. A partir de que momento é que tu decides que se calhar está na altura de abrir um espaço teu, se calhar está na altura de fazeres algo por conta própria? Olha, isto foi muito giro porque eu abri o meu espaço com o meu marido, que ele é barbeiro, e foi na altura da pandemia. Ou seja, eu tive meio ano a testar, a ver se conseguia e percebia se isto ia dar certo. Mas sabes que eu fui numa de... E um dia vou regressar ao shopping, porque eu trabalhei 10 anos como vendedora em shoppings. E comecei a fazer isto, mas a aproveitar o facto, pai, tenho que ser sincera, aproveitei o facto que estava com um fundo de desemprego na altura e disse: vou testar a ver se isto vai dar certo, tenho um fundo por baixo e vamos ver se corre bem. E correu. E quando começou a correr bem e eu tive a ideia de abrir um espaço, veio a pandemia. E eu tinha deitado tudo abaixo. Fundo de desemprego, e o Diogo já estava a trabalhar com tudo legal, eu deito tudo abaixo e a pandemia vem e eu abro o meu espaço. Tipo, fiquei 4 meses em casa e nos 4 meses que estive em casa eu comecei a fazer tutoriais de sobrancelha, como é que as pessoas podiam fazer sobrancelha em casa, fui chamada para ir à televisão, comecei a ser ali mais conhecida a nível de redes sociais. Quando voltei à carga, tipo, estava muito mais forte. Depois, para mim a pandemia foi muito bom, porque eu cresci imenso, criei imensas clientes e quando regressei vim em mais força e foi em 2021, acabou ali a pandemia, a primeira vez, acho eu, ou a segunda, foi assim qualquer coisa. Eu abro a loja e foi, a partir dali foi um sucesso. Mas sabes, quando as pessoas entram nesta área, eu acho isso, é esta a visão que eu tenho, as pessoas quando entram nesta área da estética, acham que vai ser fácil. E eu não ia com isso na cabeça. Eu achei que sempre que ia ser difícil e para mim até começou a correr bem, com muito trabalho, atenção, porque nem toda a gente fazia o que eu fazia. Agora já não faço isso, felizmente tenho muito trabalho, mas eu trabalhava das 8 às 8 da noite, se fosse preciso, comecei a crescer, fazia tutoriais. Todas as clientes que eu tinha, eu fazia um antes e um depois. Crescer muito em redes sociais e hoje em dia as pessoas que estão a começar esta área da sobrancelha, e não só da estética, acham que é extremamente fácil e depois têm uma desilusão, que vem que não é assim tão fácil como parece. Não é só publicar umas fotos nas redes sociais. Isto era uma das perguntas que eu te queria fazer. Eu acho que tu tens percepção que é uma área, a estética no geral, mas se afunilarmos um bocadinho aqui mais para as sobrancelhas, é uma área extremamente competitiva e que muita gente entra com essa ideia que eu também acho que a pessoa tem. Eu só vou publicar aqui um antes e depois, pôr aqui umas fotos no Instagram e vai funcionar. O que é que tu sentes que te fez destacar nesta área? Primeiro enquanto maquilhadora, que tu foste trabalhando nessa área, mas depois mais a sério e por conta própria, trabalhando a tua marca pessoal aqui na área das sobrancelhas.
Olha, uma das coisas que me ajudou imenso e que eu cresci muito foi o Pigmentos de Amor, que é o meu projeto solidário. A partir do momento que eu criei e decidi criar isto, tive uma projeção enorme, porque fui chamada a todos os canais, fiz muitas entrevistas, para a NIT e por aí fora, e então sinto que aí cresci imenso. Foi uma rampa de lançamento gigante para mim. E eu fiz porque queria mesmo fazê-lo, não é? Não fiz naquele sentido, vou lançar isto porque agora vou ficar mesmo famosa. Não, nada disso. Eu fiz porque queria mesmo ajudar pessoas. Eu já o fazia antes, só que em off. Percebi que se calhar se eu divulgasse mais aquilo poderia ajudar as outras pessoas. E então bora lá. E eu acho que isso foi uma rampa de lançamento para mim. A partir do momento que eu lancei o Pigmentos de Amor foi tipo o meu auge. E este projeto tem uma história super bonita por trás e eu queria que tu pudesses falar um bocadinho sobre ela. Eu sei que tu já acabas por falar várias vezes, mas para o meu público também poder conhecer, já percebemos que foi um ponto que fez com que tu te destacasses e acho que é normal porque é uma coisa diferente, é uma coisa solidária e surgiu muito deste amor, desta paixão que tu tens pela área das sobrancelhas e também pela tua vontade de ajudar as pessoas. E eu estava a ver um bocadinho da tua história quando estava a preparar o podcast e percebi que surgiu no contexto de tu ires ter feito voluntariado no IPO e depois acabou por surgir esta vontade de criar o projeto. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, eu durante muito tempo... Aliás, eu quando estava a fazer a formação de maquilhadora, eu sempre tive muito esta minha vertente de querer ajudar os outros. Porque eu gosto mesmo, sinto-me bem com isso. E na altura estava a fazer a formação de maquilhagem e perguntei à minha formadora, que é a Vanessa Kuzer, se ela conhecia alguém que fizesse maquilhagem do IPO de forma voluntária. E ela disse-me, vou-te dar o contacto de uma maquilhadora que tem lá essa parte toda de responsabilidade e falas com ela. Pronto, e a partir dali dei-me muito bem com a Marlene, que gosto imenso dela, e foi ela uma das pessoas que me inspirou para eu começar este tipo de projeto. Falei com ela e comecei a fazer voluntariado lá como maquilhadora, ou seja, eles na Liga fazem muitos eventos com o centro de dia e nós vamos lá imensas vezes maquilhar os doentes e não só, tem pessoas que já estão curadas, mas passam lá o dia, principalmente a terceira idade, passam lá mais o dia e eu comecei a gostar muito disso. E quando comecei a maquilhar as sobrancelhas, eu percebia que tinha um impacto gigante nelas, porque eu maquilhava-lhes as sobrancelhas, não é? Porque elas não tinham, e eu percebia o impacto que tinha de bom. Quando comecei a parte do microblading, surgiu a aparecer a minha primeira cliente alopécia. Eu nem sabia o que é que isso era, sou sincera, não percebia nada. Era uma menina, eu acho que ela tinha 19 anos, assim, qualquer coisa, era muito novinha. E ela entra dentro do meu gabinete, marcou e nunca me explicou que tinha alopécia. Entrou dentro do meu gabinete e diz-me: Joana, posso tirar a minha peruca? Porque se calhar vai estar mais jeito para tu desenhares. E eu fiquei assim a olhar, eu, claro que sim, deixei à vontade. Ela deitou-se e eu perguntei-lhe, porque faço uma ficha de amnésia, perguntei qual era o problema que ela tinha, começou-me a explicar que era alopécia, pronto, comecei ali a falar com ela, fiz uma pausa, porque tive que vir cá fora, porque a história era intensa, não é? Uma menina de 19 anos, a começar a vida dela, a qual não tem sobrancelhas, nem pestanas, nem cabelo, queria arranjar o seu namorado, convivências e tudo mais, e tinha muita dificuldade em socializar com outras pessoas. E ela diz-me que a única coisa que lhe faltava ali era a sobrancelha, porque sentia que as pessoas ficavam a olhar para ela como se ela fosse doente. E ela, no fundo, não é doente. A alopécia vem do foro nervoso, não há forma de a controlar, principalmente a areata, que é total. Não há forma de controlar aquilo. E ela sentia-se muito complexada por não ter as sobrancelhas. E quando aquilo aconteceu, eu tive que vir cá fora, respirar fundo, até chorei um bocadinho, porque senti-me... Como é que é possível uma miúda de 19 anos estar a passar por isto, sabes? É muito delicado. Entrei dentro do gabinete, fiz-lhe as sobrancelhas e o impacto final, quando ela vê as sobrancelhas, foi intenso mesmo. Ela disse, não acredito, eu nunca me vi com sobrancelhas, porque ela já era assim desde que nasceu, ok? Desde que nasceu não digo, mas de bem pequenina, eu já não me recordo, mas era bem pequenina. Então ela não se lembra dela assim, não é? E quando ela se viu com as sobrancelhas, para mim, foi o melhor de tudo. Aquilo foi um trabalho pago, ela pagou-me. Mas quando ela saiu, eu disse ao meu marido, eu vou ter que criar um projeto para oferecer este tipo de procedimentos. Porque eu percebi que aquele dinheiro que ela me estava a pagar foi com muita dificuldade que o juntou, porque o microblading é um procedimento caro. Sim. E eu percebi, ela pagou-me isto, mas com muita dificuldade. E eu comecei ali, não tive assim, pai, 1 ano, 2, porque tinha sempre a agenda cheia. Como é que eu vou inserir aqui pessoas de forma gratuita? Como é que eu vou conseguir? Não. Mas nós conseguimos. Conseguimos mesmo. E eu depois tive esta ideia, falei com uma amiga, que tem sempre muitas ideias, que é a Catarina, e disse-lhe, olha, estou a ter uma ideia, quero criar um projeto para ajudar pessoas com pacientes oncológicos que não tenham possibilidades e com alopécia.
E ela, olha, porquê é que não dizes isto? Fazes este nome? Porque eu não tinha ideias para nomes. Assim, eu quero criar um projeto, tem que ter um nome que tenha impacto, mas eu não sei que nome é que é de colocar. E por isso é que falei com ela. É da área da televisão e tudo mais, tem sempre muitas ideias. E ela disse-me esse nome, ficou. Pronto, e isto começa assim, começa de forma genuína. Não, sabes que depois de ter criado este projeto, muita gente achou que era para, sei lá, para ganhar mais seguidores, para ficar... Para ficares famosa. Mas não. Eu quando comecei, olha, e tive este exemplo agora na Expo Cosmética, quando estive lá na Expo Cosmética, as pessoas vinham ter comigo como se eu fosse uma Cristina Ferreira, e eu não tinha esta noção. Juro-te, eu estava em choque, eu dizia muitas vezes à minha Joana, o que está a acontecer, gente? Sou só eu, porque eu sou assim desde pequenina, tipo, eu saio um bocadinho, o meu pai principalmente é muito assim, gosta muito de ajudar os outros, e eu sempre fui assim, eu só passei a parte do meu trabalho, e acho que todos nós devemos fazer isto, já falei isto imensas vezes publicamente, todos nós devemos aproveitar o dom que temos no nosso trabalho e conseguir ajudar outras pessoas, porque é maravilhoso, é mesmo incrível, não é a nota que elas nos deixam ao final que vai ficar comigo, sabes? É mesmo a atitude de qualquer cliente meu, mesmo as minhas clientes que não têm problema nenhum de saúde e que vão lá fazer um micro só numa de autoestima, porque têm uma falha, ou têm isto, ou têm aquilo, querem se sentir melhor. Eu não me recordo sequer do dinheiro que me pagam, claro que nós temos que receber dinheiro porque não vivemos de água Claro, e leite, claro. como é óbvio. Mas o abraço, aquilo que elas nos transmitem no final é o melhor de sempre. É um muito bom. impacto que acaba por... Eu acho que deve ser, pelo menos se eu estivesse no teu lugar, para mim ia ser difícil, às vezes, separar este lado emocional do lado mais profissional. Quando as pessoas doentes oncológicas vão até ti ou com alopecia e chegam até ao gabinete, tu percebes a história delas, como é que é lidar com isso tudo sem também sem transparecer, não é? Porque acho que uma das piores coisas que podemos fazer é a pessoa sentir que estamos com pena dela ou assim, não é? Pelo menos, felizmente nunca passei por nenhuma situação próxima, mas de relatos que ouço. Como é que é lidar com essas emoções, sendo que tu estás ali a fazer o teu trabalho e às vezes estamos em dias mais sensíveis. Sim. E é difícil gerir estes sentimentos. Olha, eu sou o oposto. A mim Ok. faz-me bem estas histórias. Porque tira-me uma carga muito pesada do meu dia-a-dia. Eu quando ouço um tipo de história, e não só com os meus pacientes oncológicos, eu tenho muitas clientes minhas que às vezes chegam lá a contar-me situações de vida complicadas. Quando nós trabalhamos com o público, sabemos que muitas vezes somos um bocadinho psicólogos, não é? Sim. E temos aqui que lidar com certas situações. Mas eu quando decidi criar até este projeto, que já trabalhava com algumas pacientes oncológicas, para mim faz-me bem. Porque tira muita carga pesada às vezes da minha vida, eu levo a vida de uma forma muito mais leve desde que trabalho com este tipo de pacientes. Porque percebo, a minha vida é super tranquila, não é? Os nossos problemas são minúsculos. Eu não tenho problemas, não é? Se eu for a ver, os meus problemas são minúsculos, não tenho problemas nenhuns, não é? Claro que tenho sempre uma coisa ou outra, mas comparado a isto, não é nada, é super tranquilo. E consigo... Sabes que muitas clientes às vezes vêm, pacientes oncológicas, e vêm com aquela carga pesada. Porque não está a correr bem. Porque as minhas análises não estão muito bem. Porque tive aqui uma complicação. Mas eu tento falar com elas de forma normal, tento normalizar a situação. E para elas perceberem que não é só com elas que isto está a acontecer. Que isto acontece com mais pessoas e que está tudo certo. Hoje em dia a medicina está muito mais evoluída, os tratamentos estão super evoluídos, a taxa de sucesso está enorme, portanto nós temos que tentar normalizar e falar com elas de forma normal, mas isto eu fui aprendendo ao longo do tempo. Claro que, por exemplo, quando tive esta primeira pessoa com alopecia, mexeu comigo, mas eu à frente dela sempre tive um bocadinho esta capacidade de controlar as minhas emoções. À frente dela, na boa, ali a fazê-la rir e tudo mais. Tive que vir cá fora e disse, olha, dá-me só um segundo para ir buscar água, mas foi para chorar, não é? E quando cheguei à beira dela já estava composta. Mas aprendi a controlar-me, aprendi a controlar as minhas emoções. E, por exemplo, dou-te um exemplo. Ainda ontem tive lá uma cliente que começou-me a contar a história da vida dela, que já perdeu 3 filhos, e quando eram pequeninos e tudo mais. E eu agora que tenho o Gustavo, aquilo estava a mexer ali um bocado comigo, não é? Cheguei à beira do meu marido, porque o meu marido não sabe lidar com coisas más. Estou sempre a dizer, um dia se te acontece uma coisa má, meu Deus. Eu cheguei à beira dele e comecei-lhe a contar o que estava a acontecer. E diz-me ele assim, e ele não era uma pessoa boa para lidar com coisas más durante o dia dele. Ele não ia conseguir. E por isso é que somos todos diferentes. Cheguei a ver, contei-lhe ele, amor, esquece, não me contes mais nada que eu não gosto de ouvir nada dessas coisas. Pronto, porque mexe com ele, sabes? Mexe com a emoção e afeta-o. Comigo já não é assim.
eu sinto que tenho uma missão, sinceramente. E quando elas vêm com a carga emocional tão baixa e depois saem de lá, parece que... Não foi só o exterior que Sim, mudou. para mim é tudo. Esquece, eu acho que nós todos temos uma missão cá. Eu acho que a minha é esta, é ajudar os outros e dar-lhes, transmitir-lhes algo mais leve. Eles saírem do meu estúdio e irem mais leves, mais tranquilos, com uma energia renovada. É isso que eu quero passar às pessoas. Qualquer uma delas, pacientes oncológicos, alopécias, minhas clientes que estão saudáveis, qualquer uma delas é isso que eu quero que se sintam sempre quando estão comigo. Qualquer pessoa que está comigo. E tu levaste isto para outro nível, não é? Esta questão de dar mais autoestima às mulheres na questão das sobrancelhas, agora com a tua marca. Tínhamos que falar dela porque eu sou cliente apaixonadíssima pela Alaia. Quando é que surge esta ideia de criares a tua própria marca de produtos de sobrancelha? Para já temos oficialmente 2 produtos lançados. Eu sei que estamos com planos para o futuro, mas vamos começar aqui pelo início. Como é que Sim. surge esta ideia de, ok, se calhar está a faltar no mercado algum tipo de produto? Como é que Sim. foi esse conceito? Olha, já há muito tempo que eu tenho isto na cabeça. Há imenso tempo. Eu acho que desde que comecei as sobrancelhas tinha a ideia de ter uma marca minha. Porque eu tinha sempre lá um serumzinho para os clientes comprarem de outras marcas. E durante estes anos de trabalho em sobrancelha eu comecei a perceber que de facto as pessoas compram produtos para sobrancelha e precisam de produtos de sobrancelha. E quando tu recomendas também tem outro peso, não é? Sim, quando tu recomendas, começas a ter alguma influência a nível digital e não só, com as tuas próprias clientes, as pessoas acabam por comprar ainda mais. E eu pensei, ok, está na hora de eu pôr isto em prática. Fui mãe há 1 ano e durante ali 2 aninhos eu tive um bocado, estagnei um bocadinho na parte profissional. Pronto, fiz ali os meus projetos, na mesma, mas estava um bocadinho estagnada. Depois de ter gostado, eu pensei, não, a Joana tem que começar a ser falada outra vez. E decidi lançar a minha marca. E porquê que eu fiz muito isto? Lá está, por essa situação, já vender produtos que não eram meus, perceber a necessidade dos produtos de sobrancelha, porque hoje em dia só se lança produtos para os lábios. É Só verdade, glossos. Disse, vamos lá, não, nada de fazerem produtos de sobrancelha. Estou a brincar. Não, mas é uma área que podemos chegar muito longe, mas dá sempre aquele receiozinho. Será que vamos vender? É só umas sobrancelhas, mas as sobrancelhas mudam muito. Portanto, o que é que eu quis criar? Eu, como maquilhadora, já experimentei imensas ceras, já experimentei imenso gel de sobrancelhas e por aí fora. E acontece que eu nunca gostava das ceras. As ceras, quando tu fixas no pelo, tipo, fica aquele efeito de caspa, ou fica muito duro e tudo mais. Pronto, comecei a pesquisar fornecedores, comecei a pedir amostras, e como estou a fazer agora com os próximos produtos, comecei a pedir amostras, a experimentar, até que consegui chegar a este que adoro e que está toda a gente a adorar, porque faz mesmo um efeito fixador e não dá aquele aspecto de caspa, que era isso que eu queria. Eu não queria um aspecto de caspa, porque todas as que eu experimentei até hoje fazem esse efeito. Eles fixam, mas fica duro, não é? Tu passas a mão, sentes mesmo o produto, enquanto com a Alaia não. Tu passas a mão, elas estão sempre Elas fofinhas são super naturais. e durante o dia consegues manipulá-las. Podes colocar para cima, podes colocar para baixo, que elas ficam sempre direitinhas. Pronto. E esse é o objetivo, que eu queria lançar algo que fosse de facto bom e que fosse diferente. Tivesse um aspecto clean, bonito, sofisticado, e que fosse diferente, que desse que falar, que as pessoas falassem, género, uou, o que é isto? Nunca vi nada assim, principalmente as maquilhadoras, não é? Porque já enviei para algumas maquilhadoras e todas me dão um feedback, Joana, tipo, isto é incrível, o que é que tu fizeste? Este era o meu objetivo. Para já temos a cera, que é fixadora e não tem cor, e temos o gel com cor, que criei muito a pensar nas minhas clientes que tinham brancas. Ok, boa. Não fazia ideia que tinha... Eu estou a usar hoje, achei depois. Sim. Mas eu não fazia ideia que tinha sido esse o objetivo. O gel com cor, criei muito a pensar nelas, porque eu tenho muitas clientes com branquinhas que não podem fazer henna porque fazem alergia, ou coloração, é igual, fazem alergia, não podem fazer microblading porque também podem fazer uma alergia, por exemplo, clientes com psorias, eczemas e tudo mais, não podem fazer microbladings. Então pensei muito nelas, mas sempre focada nas brancas. Porquê? Tem cor, passa o gel, tapa a branca, dá mais densidade, fica fixado ali durante o dia todo. E elas adoram. Eu tinha alguns que tinha lá no estúdio à venda e que vendia muito bem, e eu disse, não, temos que, não é? Já ser que empreendedora, já que eu vendo, tenho a minha marca e vou vender. Exatamente. E sabes que há muita gente que acha que a marca não é minha. A sério? Sim, eu tenho Mas muitas tem pessoas lá o que teu a marca é nome. tua. E eu, Alaia by Joana Carneiro. Por isso é que eu pus o baixo na caneta. Imagina, eu queria ter um nome que não fosse eu.
Joana Carneiro, uma marca de sobrancelhas Joana Carneiro. Não queria isso. Eu queria ter um nome diferenciado. Certo. Mas queria que as pessoas também soubessem que fui eu que a criei. Por isso é que pus ali letrinhas bem pequeninas e embaixo vai Joana Carneiro. Mas muita gente acha que é uma marca que tipo eu estou a fazer parceria, sabes? Estás a fazer, Ou a divulgar. que é uma marca estrangeira e que eu estou cá como embaixadora. Pronto, há pessoas que acham isso. Temos que mudar isso, amor. Temos que Nós já sabíamos. trazer mais aqui a tua imagem, porque sem dúvida, quando aliamos a nossa imagem aos produtos, também tem outro poder. E tu falaste nisso, e muito bem, é um produto físico, e tu até agora estavas só a trabalhar na área dos serviços. Como é que foi esta mudança? Que desafios é que surgiram aqui pelo caminho? Já sei que normalmente busca por fornecedores é terrível, mas tu acabas por trazer um bocadinho destas dificuldades de licenças e tudo mais. Fala-nos um bocadinho sobre isso também para pessoas que possam querer criar marcas de cosméticos, mais especificamente aqui em Portugal, sim, que eu já percebi que é um rolê para ir atrás de tudo. Sim, sabes que não é, nem é só em Portugal, a União Europeia é difícil. E eu não tinha essa noção. Eu achava que nós podíamos ir ao AliExpress, comprar e mandar para Portugal. Ok, bem simples. Bem simples. Básico. Tudo certo, mas não. Até poderíamos fazer isso, mas tens de contratar cá uma empresa para te analisar os princípios ativos, para te dar uma licença, para tu conseguires lançar os produtos de forma legal, ok? Poderíamos, mas isso implica muitos custos. E quem é pequenino como eu, que estou agora a começar esta parte toda de uma marca, era impensável fazer isso. Então, comigo o que é que funcionou? Eu trabalho com uma fábrica holandesa, ao qual é toda licenciada e tem produtos de sobrancelha e não só, skincare também. Foi a única fábrica que eu me identifiquei com os princípios ativos e toda a composição do produto, ao qual eu posso inserir a minha marca com eles. Ou seja, eles trabalham para mim, o produto é exclusivo deles, e eles lançam a minha marca, já têm todas as certificações, fica sempre muito mais barato do que tu seres tu a base de tudo. Ou seja, os próximos produtos que eu estou a fazer sou eu a base de tudo, porque agora já estou a conseguir, não é? Inicialmente era impensável, porque são custos elevadíssimos, e eu também fiz as obras na loja, fiz tudo ao mesmo tempo, portanto foi muito difícil. Agora já estou com essa parte toda das certificações da União Europeia, a parte toda da... como é que ele se chama? O código dos produtos, portanto temos que ter isso tudo bem legal. Não é a mesma coisa que fazer um produto no Brasil, por exemplo, no Brasil nós conseguimos criar uma marca nossa muito fácil, os produtos são manipulados, portanto nós podemos ir a uma fábrica, fazem a manipulação do produto que nós queremos e lanças, está tudo certo. Até porque ainda há pouco tempo na Expo Cosmética falei lá com um rapaz que é brasileiro que lançou agora uma marca de batons, ele disse que cá em Portugal isto é mesmo difícil. E eu pensei, não tem nada a ver, porque exige mesmo muitos certificados, porque senão tu... tens multas muito altas. Uma parte também que eu tive que aprender a fazê-lo foi o site, porque eu percebi que para ter a minha marca eu tinha que ter um site, porque senão as pessoas não iam mandar uma mensagem para o Instagram, depois eu demoro a responder, acabou por perder ali a revenda. Então decidi criar um site. Bem, o site deu umas dores de cabeça. Minha Nossa Senhora. Eu não sabia que era tão difícil. Eu não sabia que tinhas de ter livro de reclamações, eu não sabia que tinhas de ter os termos de responsabilidade, eu não sabia nada Política disso. de privacidade, tens que ter essas coisas todas. Sim, eu não fazia ideia. Portanto, eu não tinha, de momento, dinheiro para estar a pagar alguém que me fizesse um site, então eu decidi fazer sozinha. Shopify e tal e coisa, vamos fazer. Entretanto, tenho um anjinho comigo que se chama Lili Costa Marques, posso falar dela, não há problema nenhum, que me ajudou imenso. Ela disse, Joana, atenção, que tens de ter isto e isto. Tens que ter legal, porque senão tu podes pagar multas altíssimas com o site. E eu, o quê? E ela só estou a dizer isto para te ajudar, não é por mal, é para te ajudar. Incrível. E quando ela me disse isso, tipo, eu fui perceber, isto tudo, juro-te, eu estou muito mais perspicaz, mentalmente, desde que tenho a minha marca. Porque eu tenho que pesquisar tudo e mais alguma coisa, imensas leis, tenho andado sempre a pesquisar. Depois comecei a ver sites, a perceber o que é que colocavam nessa parte toda, porque eu não tenho ninguém por trás, sou eu que faço isso tudo. E então pronto, lá comecei a fazer isso tudo e agora está tudo legal, felizmente. Mas ainda está tudo assim muito simples. Claro, quero fazer um site todo XPTO, mas para já está tudo mais simples e nós temos que começar por algum lado. Para já serve o teu propósito, não é? É isso. E quando sabes que eu sinto muito mais agora nesta geração, esta geração agora dos 20, que querem tudo bom. Para ontem. E tem que ser tudo incrível. Sim. Isso é impossível. Ok, ou eu tinha pais ricos que me ajudassem, mas não tenho. Portanto, eu vou devagarinho, vou como consigo. Portanto, agora tenho que ter um site mais simples, tenho um site simples. Um dia, se for possível, pôr alguém a tratar-me do site, incrível.
Tenho. Neste momento, dá para as pessoas perceberem qual é que é o produto, dá para as pessoas comprarem, está tudo certo. Está tudo legal, que é isso que me interessa. Essa parte Está é tudo super certo. importante. E uma coisa que também eu não sabia era registrar a marca, essas coisas todas, que também é um processo complicado por causa dos nomes, porque existiam em Alaias, não era em Portugal, mas existia em Paris uma Alaia, mas que eu depois tive que discutir com eles, porque a Alaia que eu queria era com Y e a outra Alaia com I. Portanto, eu não quero saber, esta minha Alaia não está inserida em lado nenhum. E consegui registá-la, mas é duro, é muito duro. Eu Este comecei processo isto em legal. janeiro de 2024 e só lancei em dezembro. Pois, eu acho que muita gente não sabe, até é interessante falar sobre isso, porque nós também tivemos que ir aprendendo com o tempo. Hoje temos uma solicitadora a trabalhar connosco a full time, mas a questão de termos que ter uma série de coisas para estarmos dentro da legalidade passa ao lado da maior parte das empreendedoras. E eu hoje faço questão de a ter connosco como tutora na Impulse, precisamente para ela conseguir alertar qualquer empreendedora que passe por lá. Nós trabalhamos mais com serviços e infoprodutos, que ter contratos, por exemplo, ter política de privacidade, termos e condições, tudo isso no site é quase uma parte obrigatória da marca. Muita gente não faz ideia disso, não faz ideia que isso tem que existir. Livro de reclamações, eu também fui perceber que era preciso isso, sei lá, pá, em 2022, eu já estava a empreender desde 2019, portanto, toda a gente que começa no digital, eu tenho esta percepção, ok, vou criar um perfil aqui no Instagram para o negócio e vamos ver o que é que isto vai dar, vou fazendo umas publicações, só que depois vamos ver e depois a pessoa entra em problemas e entra em dificuldades por falta de conhecimento. E eu sei que isto se aplica muito em negócios de prestação de serviços e comecei a ter mais noção, através das tuas partilhas, do quanto era difícil também para produtos físicos, principalmente na área dos cosméticos, ter tudo dentro da legalidade. Portanto, foi um processo longo, não foi assim rápido de ok, vou criar a marca, amanhã já está. Não é? Mas sabes que as pessoas acham isso porque quando tu lanças ninguém sabe do que está por trás. Exatamente, tem só ali uma antecipaçãozinha, não é? Ai que sorte, olha, tenho uma marca. Exato, agora surgiu. Não é assim tanta sorte. Olha, ainda ontem estava a dizer assim, disse assim à minha Joana, olha, qualquer dia bate com a cabeça na parede e não é que eu bati mesmo. Meu Deus. Fiz assim. E bati. Até digo aqui o papo, está aqui a testemunha. Porquê? Porque há muita... Eu só estou a conseguir estes projetos todos, porque agora tenho uma pessoa aqui comigo a trabalhar, sabes? Porque senão também não conseguia isto tudo. Claro, porque exatamente. trabalhar das 8 às 8, fazer sobrancelhas, fazer micros, fazer limpezas de pele, ter isto, tratar da contabilidade, porque eu nem sequer tinha contabilista antes, agora já tenho. Mas antes não tinha, era tudo sozinha. E na parte, trabalho com a parte do meu marido, porque ele também não percebe nada disso, então sou eu que trato fazer disso. também. Portanto, isto é tudo possível quando tu também começas a criar uma equipa. Tens a contabilista, Exatamente. tens o advogado, tens alguém contigo que te ajuda no estúdio, que no meu caso é a Joana Filipa. Aquela Joana Filipa, toda a gente fica confusa às vezes. Portanto, se eu não tivesse isto, era impossível, era impensável para mim. Eu já tinha isto na minha cabeça há muito tempo, mas eu não ia conseguir lançar a minha marca agora, não é? Porque tu tens de estar focada e tira muitas horas de sono, porque eu gosto de ter tudo direitinho, sabes? Eu não sou daquelas pessoas, deixa lá, também ninguém vai ver que eu não tenho isto no legal, Site, ou sabes? sim. Não vai estar legal. Não, eu gosto de ter mesmo direitinho, porque eu quero me deitar e quero estar com a consciência tranquila que tenho todos os meus deveres feitos, ponto. Mas há muita gente, e já que estamos a falar disto, na minha área, na área da estética, que trabalha de forma ilegal. Muita gente, eu tenho Mas essa percepção. muita. E isto causa o meu trabalho fica super desvalorizado, porque eu cobro 300 euros para o microblading e tenho imensas pessoas, principalmente pessoas da rua, pessoas mais velhas, que vêm lá e dizem 300, mas a fulana tal cobra 100. Eu olho, mas vai lá perguntar à fulana tal se paga seguros de responsabilidade, seguros de vida, seguros por ter aqui lâminas a trabalhar, se trabalha com produtos caros como nós trabalhamos. E depois é assim, eu até há bem pouco tempo, deixa falar, mas é que depois tu vês as coisas que te saem, não é? O dinheiro que tu investes e vês que outras pessoas não fazem isso e desvalorizam imenso o teu trabalho. E depois há essa comparação. Não, eu acho que lá está, não de quem te conhece, porque tu construíste isto no digital, construíste a tua marca pessoal bem consolidada e as pessoas conseguem reconhecer o teu valor, mas a pessoa que passa e vê o estúdio,
e vê o preço, tem tendência a comparar. Ok, mas porquê é que ela faz este preço se ali na esquina é Sim. mais barato? Então é super importante este posicionamento. Sim, mas já, e olha, eu até há bem pouco tempo cobrava 200 e decidi começar a cobrar 300 para me diferenciar mesmo, porque as pessoas que eu no início, eu em fevereiro, quando aumentei, fiquei com muito receio de perder clientes e posso assumir isto porque às vezes eu tenho muitas meninas desta área que muitas vezes, Joana, devias fazer uma mentoria. Porque têm medo de aumentar. E eu própria também tive medo de aumentar. E eu em fevereiro estava, viravam para a Joana e dizia assim, olha, se calhar vamos descer para 280. E ela sempre, não vamos nada, agora é 300 é 300. E eu, mas e se as pessoas não vêm? Ó Ju, agora já está, é 300 é 300, pronto. E quando eu comecei a perceber que tinha clientes que de facto pagavam e que vinham e que não reclamavam e que adoram o meu trabalho e que vão e passado um ano regressam, fiquei, poças, realmente, o que é que eu estava a fazer? É isso. Porque tenho que me diferenciar, se eu tenho tudo legal, se eu pago tudo direitinho, tenho que me diferenciar das outras pessoas, ponto final. E as clientes que de facto pagam este valor, elas valorizam isto. E todas elas me dizem, eu tinha muitas clientes minhas, até que estão comigo desde o início, que às vezes me diziam assim, ó Joaninha, tens que aumentar, tipo, porque fulana X lá à beira da minha casa, que não tem o teu trabalho, cobra mais que tu. E eu, realmente, não faz sentido. Então comecei a aumentar, gradualmente, claro, para as pessoas não sentirem muito, mas temos que nos diferenciar. Claro que não estamos a começar, e eu quando comecei cobrava 150 euros para o microblading. Claro que estamos a começar, estamos a ganhar a nossa prática, não vamos logo começar com valores altíssimos, porque isso também nos faz cair, como é óbvio, porque ainda não temos prática, ainda não somos assim tão bons quanto isso e temos que começar a crescer. Mas quando já estamos ali numa fase em que muita gente já nos conhece, temos que nos diferenciar, ok, bora lá. Temos que aumentar o valor. E as pessoas que nos vão procurar são pessoas que de facto valorizam o nosso trabalho e não são pessoas que vão para ali regatear. Não vêm só pelo nosso preço, mas sim porque de facto somos bons. E isso é muito importante, nós nos valorizarmos acima de tudo. E eu acho que tu acabas por incluir isso na experiência que tu também entregas. Eu nunca fui ao estúdio, mas quando comprei a cera, eu adorei o packaging que tu fizeste. Então, assim, eu acho que estás a incluir isso em tudo o que tu fazes, não só na experiência que a pessoa tem se for ao estúdio, porque é um serviço e também é um preço diferente e é a experiência de ter o teu trabalho ali nas sobrancelhas dela. Mas quando trazes isso para os teus produtos físicos, também demonstras o empenho que tu tens naquilo que estás a fazer e, portanto, acho que estás a conseguir fazer isso muito bem. Estás de parabéns, sem dúvida. E eu agora queria entrar aqui numa outra área que tu acabaste por já trazer, que é esta área da maternidade. O Gustavo fez agora um aninho, não é? Há pouquíssimo tempo. Como é que tem sido lidar com esta dualidade? Porque já disseste também que a carga horária é grande, que há muita coisa para fazer, e eu sei que tu tens aqui uma boa rede de apoio, mas como é que tem sido esta dualidade de empreendedorismo, maternidade? Estás a descobrir-te também enquanto mãe, não é? Ele Sim. é muito pequenino ainda. Fala-nos deste último ano. Olha, este último ano foi um ano de aventuras. E de me conhecer. Porque eu não conhecia. Esta é uma nova Joana, nunca fui mãe, portanto é uma nova Joana. E gosto muito mais desta Joana do que da anterior. Porque eu agora consigo fazer muitas mais coisas do que antes. Eu antes não ia treinar, eu antes não fazia pilates, eu antes não tinha a minha marca. E eu antes o que é que eu fazia? Só trabalhava. Eu entrava no meu estúdio às 8 e saía do estúdio às 8. E eu só queria trabalhar. Imagina, eu fazia uma limpeza de pele e na pausa da máscara eu vinha cá fora, que tenho uma cadeira de maquilhagem, e fazia 2 sobrancelhas enquanto a pessoa estava com a máscara. Isso não era qualidade de vida. E para que percebam lá em casa o que é que isto mudou. Eu agora faço um horário do meio-dia às 4, 4 e meia, e estou a ganhar o mesmo. E tenho uma pessoa a trabalhar comigo, ok? Portanto, tenho que lhe pagar. Exatamente. Estou a ganhar o mesmo do que antes, que fazia horários de louca. Às vezes nem tinha folgas, eu fazia tudo seguido. Se fosse preciso ir trabalhar ao domingo, eu ia. Se aparecessem clientes, tu Eu encaixavas ia, ali. sim, eu ia. Até quase ganhar um burnout, porque era só trabalhar isso. Não, mas isso é um processo, ok? E a partir do momento que eu fui mãe, eu dei prioridade ao meu filho e percebi que ele precisava de mim. Comecei a ter qualidade de vida, porque quero estar com o Gustavo. Às vezes o meu marido na brincadeira comigo é assim, olha lá, tu agora já podes começar a trabalhar às 9. E eu digo, não, eu só vou trabalhar às 9 quando o Gustavo for para o infantário. Felizmente tenho uma rede de apoio boa, tenho os meus sogros em casa que ficam com ele e tenho a minha mãe à quarta e ao sábado que também fica. Portanto, mas eu defini isto, os meus sogros chegam à minha casa às 11h30, ele vai com os avós, eu vou trabalhar ao meio-dia, às 4h30 vou-me levar o Gustavo, porque eu quero passar
tempo com o meu filho. Eu não quero ser aquela mãe que vai chegar a casa e cá vai dizer: ó Ju, ele hoje caminhou comigo. Ó Ju, ele hoje disse olá comigo. Não, eu quero estar presente na vida do meu filho. E quero essencialmente que o Gustavo cresça com o exemplo de que nada é fácil. Eu quero que ele veja todos os sacrifícios que eu faço. Ou seja, esta parte toda da marca, eu às vezes estou a ter reuniões com fornecedores e o Gustavo está lá à minha beira. Portanto, eu estou, não é? A maioria agora é tudo por Zoom. Estou em reunião com fornecedores e o Gustavo está lá a brincar comigo e às vezes está, o que é que ela está a fazer? Aviso sempre os fornecedores: olha, tem cá o meu filho, por norma é sempre tudo tranquilo. E faço questão que ele veja que há sacrifício, que nada é fácil. O Gustavo vai saber o que é um não. Tenho isto consciente na minha cabeça. Ele vai saber o que é um não e vai saber o quanto a vida custa, porque nada é fácil. E quero que ele assista a isto. Tipo, que veja todo o meu empenho como mãe. Claro que o pai também tem, mas quero que ele assista, que perceba que nós temos que lutar muito para ter as coisas. Mas senti que tenho muita mais qualidade agora, consigo fazer muitas mais coisas. Eu consigo ir ao ginásio, imagina, à quinta, saio às 4h30, vou fazer o pilates, regresso, a minha sogra traz-me por volta das 6, pronto, há sempre ali uns dias que acabo sempre mais tarde um bocadinho, mas sinto que fiquei com uma qualidade de vida incrível, incrível. Mas foi muito, muito difícil e foi preciso eu ter sido mãe para saber isto. Porque antes de ser mãe, eu achava que não ia conseguir. Achavas que, ok, eu tenho sempre a agenda cheia, portanto é o que é. Já nem sequer ponderavas outra coisa. Por exemplo, quando engravidei, foi quando eu coloquei a Joana comigo. Eu já estava em entrevistas desde janeiro, ia sempre adiante, não gostava de ninguém, era o meu nome, portanto eu tinha que ter alguém que eu gostasse mesmo. Porque sabia que eu, se tivesse que ir para casa um dia, eu ia ter que deixar ficar ali alguém que as pessoas chegassem e sentissem que eu não tinha ido totalmente, que ainda estava ali um pedaço de mim. E ela é um pedaço de mim, tipo, as pessoas chegam lá e muitas delas até me perguntam se é minha irmã, sabes? Mas foi um processo muito difícil. Eu meter na cabeça que tinha que pôr alguém foi muito difícil para mim, porque eu achava que ia perder clientes. E não, até ganhei muitas clientes novas. Mas eu só consegui ligar à Joana no dia que eu descobri que estava grávida. O Diogo disse-me assim: tu vais ter que pôr alguém agora, porque esta vida acabou. E eu, ok, vou ligar àquela miúda que gostei. Caiu-te a ficha aí? Sim, mandei-lhe uma mensagem, disse: ainda estás disponível? E ela: sim, estou. E começou ali, sabes? Mas foi porque eu fiquei grávida, porque a minha vida não acabou, a minha vida renovou. Eu fiquei muito melhor. Ela começou a trabalhar comigo, foi uma forma que eu tive fácil de passar as minhas clientes para ela, porque eu sei que se fosse noutra altura as clientes não iam querer, nem sequer iam dar oportunidade, ok? Tive muitas clientes que não queriam dar oportunidade e eu acho que a maternidade trouxe-me um posicionamento diferente, sabes? Fiquei muito mais credível perante elas. Porque muitas delas diziam-me assim: mas eu quero continuar contigo, Joaninha. Ok, tu vais para casa, mas quando voltares eu faço contigo. E eu: sim, claro. Quando eu voltei, eu disse que não fazia mais o trading, que era a Filipa, e acabou. E elas faziam com ela, muitas delas até me diziam: Joaninha, olha, adoro-a, é maravilhosa, e não sei, mandavam-me mensagem, dizer que gostavam dela, mas porque eu tive que deixar, eu tive que ir para casa, porque só isto nunca ia acontecer, sabes? Tiveste que te impor também. Sim. Eu até vou aproveitar que estás a falar disso, porque eu tenho algumas mentoradas nesta área que têm muita dificuldade de delegar. Portanto, todas passam por isso, é super comum. E o maior medo que elas me trazem quando nós começamos a pensar em construção de equipa, em escalar o negócio, é precisamente isto, ok, mas a cliente está habituada a ser eu a fazer, ela quer que seja eu a fazer. Como é que eu vou de repente dizer que agora já não sou eu, já é outra pessoa? Portanto, eu compreendo 100% aquilo que estás a dizer, apesar de não ter vivenciado. Tenho muita experiência com as mentoradas. Que conselho é que tu darias aqui para quem quer começar a delegar este tipo de tarefas? Porque não é uma tarefa de bastidores. Portanto, não é tipo uma gestão de redes sociais que ninguém sabe se és tu ou é outra pessoa. É alguém que vai estar ali a dar a cara por ti, pelo teu negócio, e tem que fazer como tu fazes para que a pessoa não sinta esta diferença. Olha, eu comecei com a Filipa, imagina, ela esteve comigo para 4 meses só a ver-me trabalhar. Ok. E estava com um caderninho dela e escrevia, imagina, todas nós nesta área fazemos isso, damos apelidos às clientes para sabermos o que é que elas são. Então, imagina, ela punha, não quer dizer que esta seja, mas imagina, ela punha Maria, é de parede, chata. Para saber como é que a Maria gostava, sabes? E ela punha lá, ela gosta assim, 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 pronto. E às vezes até existia algumas clientes que diziam: olha, esta aqui tu tens mesmo que ter cuidado, porque ela gosta assim, ela gosta assim, ela gosta assim. E depois ela fazia a cliente e a cliente dizia-me que adorou. Tipo, gente, ela faz igual a ti, como é que fizeste isto? Eu nada, nós temos que formar a pessoa
para ela perceber como é que nós trabalhamos. E até pode ser ainda melhor que nós, sabes? As clientes ainda podem gostar mais dela. E muitas delas dizem-me isso. E eu fico mesmo feliz a poder ser aquela pessoa. Eu tenho que formar alguém que não seja melhor que eu. Não. Tu és zero essa pessoa. Sim, eu faço questão que ela seja falada. Eu faço questão que ela apareça e que saibam quem é que ela é. Porque e assim é que se cria uma equipa consistente e forte, eu acho. Mas não tenham medo de ter uma equipa. Eu também tinha esse medo. E contei-te ainda agora. Eu tinha muito esse medo. Mas percebi que só assim é que eu consigo crescer. E eu cresci muito com isto. Ou seja, ela esteve ali comigo, aprendia, via como é que eu trabalhava, ensinei a parte toda da caixa, a maneira como é que falo com as clientes, todo o carinho que demonstro. Imensas clientes que vão lá e mesmo pelo afeto que sentem por nós. Tipo, a cliente chega, claro que na altura do Covid não fazia isto, mas agora dá um beijinho, dá um abraço, pergunto como é que estão. A Filipa faz exatamente a mesma coisa que eu, sabes? Eu às vezes estou no meu gabinete e consigo ouvir para fora e percebo tudo o que está a acontecer e sinto que sou eu que estou ali, sabes? É uma parte de mim. Que se calhar se tivesse uma irmã isso nem ia acontecer. Com ela acontece muito mais fácil, a sério. E consigo crescer muito com ela, muito, muito, muito. Não só na parte toda por trás, de todos os outros negócios que eu tenho, mas ali no estúdio fiz as obras, consegui aumentar o meu espaço, porque tenho alguém comigo que me dá o suporte, percebes? Porque tu precisas ter um suporte, precisas ter uma equipa que esteja ali em baixo a dar-te ali um upzinho. E muitas vezes também tenho aqueles pensamentos, será que vai correr bem, será que vai correr mal? Filipe, o que é que achas de preço que a gente vai pôr? E ela, mete assim, não sei o quê. Nós precisamos também te dá disto. o empurrão que tu precisas. Sim, porque nós sozinhos não conseguimos chegar a lado nenhum. Sozinhos não vamos crescer, ponto. Tu vais ficar ali, estagnada e acabou. Não vais fazer mais daquilo. Tu sentiste isso agora, estavas a dizer, nestes últimos 2 anos, sentiste que precisavas de renovar a tua marca a nível de projetos, e eu acho que o facto de teres conseguido pôr a Joana na tua equipa e começares com várias coisas ao mesmo tempo, portanto, maternidade, lançamentos da Alaia, a Joana na equipa foi toda uma questão, e mostra só que ser mãe não faz com que nós precisamos de diminuir o nosso ritmo de trabalho, ou precisamos de ser menos profissionais, ou precisamos de ter menos resultados. E, na verdade, estás a sentir precisamente o contrário. Eu sinto o contrário. Sinto que consigo fazer muitas mais coisas, mas tenho muitas clientes que foram mais que me dizem assim, eu não sei como é que tu consegues. Eu tenho também uma sorte. O Gustavo, agora que está a começar a crescer, está a ficar um bocadinho mais rebiti, mas isso também é normal. Mas até agora sempre foi um bebê muito calmo. Ele sempre dormiu bem, sempre foi muito tranquilo. Para mim a questão, por exemplo, da amamentação foi muito difícil, muito, 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 muito difícil, mas eu sempre tive um psicológico muito forte. Então eu percebi, isto não está a dar, acabou, eu não vou dar mais mama. Quero lá saber que digam que eu sou menos mãe ou mais mãe. Aliás, até fiz um post sobre isso. Eu não consegui dar mama, só dei 2 meses e meio e para mim foi suficiente, não dava, para mim não era prazeroso. Estava a correr muito mal essa parte, nem para mim nem para o Gustavo. Eu sentia que o Gustavo também ficava muito nervoso porque não conseguia fazer a pega direito e tudo mais. Eu tive ajuda, tive enfermeiras e tudo mais a ajudar-me. Não correu bem. E eu soube lidar com isso. Mas há muita gente que também não tem este suporte forte psicologicamente, sabes? Certo. E que começam ali a entrar numa situação de ansiedade e depressão e que não estão a conseguir, estão a ser mais mães. E eu não. Eu sempre fui muito forte psicologicamente neste sentido. E deixei isso de parte e bora lá seguir a vida. Mas lá está, sempre tive esta sorte. O Gustavo sempre foi muito tranquilo, portanto eu conseguia também fazer outras coisas. E ir dando a volta a isso. Sim, que ajuda imenso, que há muita gente que também não tem essa sorte. Sim. Há bebés que têm muitas cólicas, choram muito. E depois, eu acho que eles são muito a nossa energia. Eu já achava isso antes de ser mãe, porque trabalhei com crianças durante muitos anos, e eu via nas festinhas que eu fazia, onde tinha pais muito ansiosos e nervosos e querem tudo para ontem, que os bebés eram assim, as crianças eram assim. E via aqueles pais super tranquilos, na boa e tal, e os miúdos também eram assim. Portanto, eu já achava isto. Acho que nós somos muita energia e nós passamos isso para as crianças. E eu acho que o Gustavo também é um bocadinho de mim e do pai, que nós somos pessoas muito tranquilas e está sempre tudo bem, muito brincalhões, e o Gustavo também tem muito esta parte, só quer fazer traquinice agora, está sempre na tanga, nota-se, está sempre assim a brincar, e eu acho que isso também ajuda muito aquilo que nós somos para eles. Mas a maternidade é incrível. Toda a gente devia ser mãe, toda a gente devia ser mãe. Incentivos, adoro. Sim, incentivos. A natalidade a subir. Adoro. Nós terminamos... E bom segundo. Acho que no final do ano já está. Achas que no final do ano vamos esperar novidades? Sigam a Joana para saberem de tudo.
Acho que terminamos aqui da melhor forma, a passar esta mensagem para as empreendedoras que são ou que querem ser mais, de lhes mostrar também que é super possível. Eu trouxe aqui um miminho para ti. Ah, obrigada. Obrigada. Isto é para Se abrir gosta, em podes abrir, direto? podes abrir. Abrir em direto. Abrir em direto, não estamos em direto, um dia vai ser. Ai, adoro! Cheira bem. Cheira bem, cheira a caramelo. Muito chique. Portanto, para Gosto tu... muito. Eu gosto muito de belinhas, sabias? Pronto, eu Adoro. Os meus acertei passos nas são sempre belas. prendas. Vou lá pôr. Põe lá, porque eu acho que todas as convidadas de hoje adoraram Gosto muito. a vela. mesmo. Obrigada, meu amor. Fico muito feliz. Olha, obrigada por teres aceito este convite. E tenho a certeza que ainda teremos aqui várias coisas que vão fazer o nosso caminho cruzar-se. Claro, claro que sim. Obrigada. Obrigada. Muito sucesso.